Obrigado, Marcos, pela apresentação. Primeiro, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, por vários motivos, na verdade. O primeiro deles é que eu sou joinvilense, a despeito de ter saído daqui já faz uns 17 anos, mas... O segundo motivo é encontrar o Marcos também. A gente ficamos uns 8 anos separados, graduação, pós-graduação. Quando nos encontramos de novo, falando: o que você está fazendo da vida? Eu estou estudando neuroimunologia. Eu falei: não acredito nisso, eu também. Então, coincidências à parte. Então, eu agradeço o convite e queria também aproveitar para parabenizar o Hospital Dona Helena, agradecer de novo o convite pelo Luiz Henrique. Eu acho que é uma iniciativa fantástica por vários motivos. Primeiro, porque é uma situação de emergência global, e não sou eu quem está decidindo isso, foi decidido numa reunião com 18 representantes mundiais na Organização Mundial da Saúde, né? E eu acho muito interessante que Joinville, então, esteja se preparando, de certa forma, caso caso o Zika vírus, então, alcance a cidade, né? Foi mais ou menos foi mais ou menos como a gente estruturou as coisas em São Paulo também. Então, eu queria iniciar a minha palestra mostrando essa foto, que é da rede Zika, que talvez vocês já tenham acompanhado na mídia, tenha aparecido bastante. Ela é encabeçada principalmente pelo professor, então, Paulo Zanotto, né? É uma história interessantíssima, a história do Paulo, porque ele já estuda flavivírus e Zika vírus há 10 anos, e ele dá risada porque quando ele foi fazer o pós-doc, o chefe dele em Oxford falou: você vai estudar esse Zika vírus aqui? Aí ele falou: pô, você vai me dar Zika vírus para estudar? Um vírus de macaco, não dá em gente, não dá em nada. O cara falou: calma, daqui a uns anos você vai ver que alguma coisa vai acontecer de interessante. Porque quando esses vírus, a gente sabe que esses vírus, eles são albergados em vários animais silvestres, e na África principalmente, existe muito do que a gente chama de bushmeat, né? As pessoas se alimentam desses animais ou vivem perto das florestas e acabam então entrando em contato com esses vírus. Além do professor Paulo Zanotto, o professor Edson Durigon, também da virologia da USP São Paulo, está bastante envolvido com a parte de diagnóstico, eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. A professora Margarete Capurro, ela é da parte de entomologia, então ela está interessada em vetores, estuda o Aedes aegypti, o Aedes albopictus e os vetores. E o professor Luiz Carlos é o vice-diretor do Instituto de Ciências Biomédicas lá da USP e está interessado principalmente em alguns domínios de proteínas não estruturais ou proteínas do envelope do vírus para desencadear, para descobrir algum tipo de vacina, tanto terapêutica quanto protetora para o Zika vírus. E, claro, o nosso laboratório, que eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu acabei trabalhando com o Zika vírus. Na verdade, é uma história interessante, porque eu trabalhei com patógeno a última vez em 2001, mais ou menos, quando eu trabalhava com Trypanosoma cruzi. Depois disso, eu me interessei muito pelo sistema imune em doenças assépticas, né? Principalmente, então, doenças neuroinflamatórias, neurodegenerativas. A esclerose múltipla foi uma das que mais nos interessou no laboratório. Então, o nosso laboratório, ele é um laboratório de interações neuroimunes, né? Porque quando a gente fala em neuroimunologia, ela é muito mais ampla do que somente pensar em neuroinflamação, né? A gente sabe, por exemplo, que há várias possibilidades de interação entre o sistema nervoso e o sistema imune. O nosso laboratório, por exemplo, estuda receptores do tipo NMDA, né, N-metildeaspartato, em linfócitos TCD4, em células dendríticas, em linfócitos TCD8. Qual a relevância disso? Bom, esses linfócitos infiltram o sistema nervoso em algumas doenças neuroinflamatórias, né, sejam autoimunes, como a esclerose múltipla, ou no acidente vascular cerebral, por exemplo. Qual a relevância disso? Qual o papel de um receptor NMDA, que é um receptor essencialmente de neurônio, né, de ativação neuronal, numa célula do sistema imune? Então, a gente tem alguns resultados interessantes, mas talvez isso possa ser motivo para uma próxima visita. Então, só para falar das interações neuroimunes, hoje a gente sabe, por exemplo, que os órgãos linfóides, tanto primários quanto secundários, eles apresentam inervações. Então, por exemplo, o baço, medula óssea, linfonodo, existem inervações do sistema nervoso autônomo simpático que alcançam esses órgãos, né? E lá, então, secretam neurotransmissores, obviamente, como dopamina e noradrenalina, e esses neurotransmissores são capazes de agir nessas células do sistema imune. Então, por exemplo, quando a gente é submetido a um momento de estresse,
além do clássico eixo HPA, de glicocorticoide, os neurotransmissores como dopamina e noradrenalina também são disparados nos órgãos linfóides, modulando a resposta imune. Claro que isso só tem função e cabimento porque as células do sistema imune lá presentes expressam receptores para neurotransmissores. E hoje a gente sabe que essas células apresentam receptor adrenérgicos, nicotínicos, de serotonina, dopamina, glutamato e assim por diante. Outra forma de interação do sistema imune com o sistema nervoso é o chamado eixo anti-inflamatório colinérgico, descrito pelo grupo do Kevin Tracy, né, que é extremamente importante e hoje já é utilizado em fase 2 para doenças inflamatórias crônicas como artrite reumatoide, por exemplo. Então, alguns eletrodos são implantados próximo ao nervo vago, disparando com pequenos disparos constantes, fazendo com que esse eixo do nervo vago se ative e suprima, então, a resposta imune periférica. Alguns trabalhos recentes têm mostrado, um trabalho lindíssimo publicado na Nature, mostrando que neurônios sensitivos periféricos são capazes de interagir diretamente com bactérias. Então, antes, aquela ideia de que dor era causada por moléculas endógenas, simplesmente, afora as toxinas de alguns animais peçonhentos, eram causadas por calicreína, TNF e prostaglandina, mas esse trabalho mostrou que, na verdade, algumas bactérias secretam peptídeos formilados. Esses peptídeos formilados conseguem interagir com neurônios de dor e induzirem dor elas mesmas. Tá? E não só isso, foi demonstrado também que, localmente, esses peptídeos formilados desencadeiam a liberação de alguns neurotransmissores locais, como somatostatina, CGRP, por exemplo, e suprimem a resposta imune local. Aí vocês podem pensar, pô, suprimem a resposta imune local? Por mais contraintuitivo que isso pareça, porque você, na verdade, quer eliminar o patógeno, e o Staphylococcus aureus é um dos exemplos que mais faz isso, né? Existe uma balança clássica na imunologia, que é imunidade versus imunopatologia. Né? Você quer ter uma resposta imune interessante para eliminar o patógeno, mas você não quer perder o dedo do pé. Né? Resumindo, é por aí. E é claro que daí na neuroinflamação fica muito mais fácil vislumbrar as interações neuroimunes, porque o sistema imune alcança o sistema nervoso. Né? Eu acho que nesse caso, as encefalites virais e talvez o Zika vírus, então, esteja mais enquadrado. Então, o que é a rede Zika que a gente tem estabelecida lá em São Paulo? A gente elencou quais seriam, né, isso não foi só o nosso grupo, então a rede Zika hoje contempla mais de 40 pesquisadores no Brasil, não é só São Paulo, fora de São Paulo também, e há grupos dentro da rede Zika trabalhando com diagnóstico molecular. Já foi comentado aqui hoje que a reação cruzada entre os flavivírus é algo bastante sabido, né? Então, dengue induz reação cruzada com Zika, isso pode até ter uma importância na patogenia da doença. Né? O diagnóstico molecular já está bem estabelecido, mas o problema é que a viremia é muito curta, então é difícil você pegar o vírus, você ter um paciente virêmico, principalmente porque esse paciente geralmente não tem sintoma. Né? Existe todo um grupo de pesquisadores estudando a parte epidemiológica, né, porque é fato de que aparentemente os números estão superestimados, né, de novo por causa da falta de diagnóstico e da falta de parâmetro, de padrão, talvez, para se notificar as microcefalias. Então, existe hoje uma preocupação bem grande para se avaliar o quadro epidemiológico mesmo. Então, qual que é o tamanho dessa epidemia de Zika vírus? Isso é meio especulado. Com certeza é bem grande, mas a gente não tem os números de fato. Existe o pessoal da entomologia, como eu já falei, então trabalhando com vetores, trabalhando com os Aedes, trabalhando com o Bacillus thuringiensis israelensis, que é um bacilo que mata o mosquito, e está sendo utilizado em algumas cidades do interior de São Paulo. E, logicamente, o nosso grupo entra, então, na parte de etiologia. Então, no nosso laboratório, vou mostrar para vocês, no final, alguns resultados que a gente tem. A gente está interessado, basicamente, em entender a resposta imune desencadeada pelo vírus, ou seja, desimunidade inata, células dendríticas, macrófagos, ou imunidade adaptativa, linfócitos TCD4, CD8, que tipo de resposta esses vírus, esse vírus, o Zika vírus, desencadeia. Por que é importante saber isso? Logicamente, primeiro, porque é desconhecido, e segundo, porque isso alicerça a busca pela vacina. Se a gente conhece uma resposta boa de CD8 interferon gama, por exemplo,
A gente tem um bom parâmetro para depois desafiar esses animais experimentais e ver como que essa resposta protetora está estabelecida ou não. É lógico que nosso laboratório, também sendo de neuroimunologia, a gente está basicamente interessado também na etiologia da microcefalia. Então, há relação causal ou não entre o Zika vírus e microcefalia. A despeito do que já tem sido mostrado em humanos, né, o modelo experimental ainda é uma ferramenta muito forte, porque a gente consegue controlar todas as variáveis. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem feito. E o grupo de vacinas, claro, está interessado, então, aí em desenvolver rapidamente uma resposta, desenvolver uma vacina que proteja, então, essas pessoas, principalmente as mulheres grávidas, que vão entrar em contato, então, muito provavelmente com o Zika vírus. Eu queria aqui mostrar para vocês algumas pessoas. Então, foi uma mudança enorme no laboratório, porque até então a gente trabalhava com o modelo experimental de encefalomielite, que é a esclerose múltipla de camundongo. Diga-se de passagem, eu não sou clínico, eu sou camundongólogo, digamos assim. A gente gosta de estudar camundongo, que é muito melhor, porque ele só morde, né, diferente de paciente. Então, o Amadou Sall, o pessoal do Senegal, veio nos ajudar em São Paulo, vocês também devem ter visto na mídia. É uma pessoa fantástica, que tem um know-how enorme. Ele é um consultor da Organização Mundial da Saúde para febres hemorrágicas no mundo, e ele foi até São Paulo para ajudar com um diagnóstico de neutralização para dengue vírus e para Zika vírus. Tá? Ele ajudou a controlar o ebola na África. Então, realmente foi uma experiência fantástica tê-lo em São Paulo, trocar experiências e saber muitas coisas que existem por trás do que a gente acaba sabendo de verdade, tá bom? O professor Paulo Zanotto, como eu já havia falado, e essa aqui é a professora Patrícia, do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária, que desenvolve um trabalho lindíssimo com as neuronal precursor cells, que são então os precursores de células neuronais, que obviamente têm uma relevância enorme, haja vista que o Zika vírus, então, acomete mulheres grávidas com bebês, com fetos que estão em pleno desenvolvimento do sistema nervoso. Ok? Então, como eu já havia comentado, a gente sabe que o problema do Zika vírus atingiu um tamanho global, então a Organização Mundial da Saúde acabou disparando então um global warning sobre o assunto, e dia 16 de fevereiro saiu um manual de estratégicas e respostas para a pandemia do Zika vírus. Então, se vocês forem ao site da Organização Mundial da Saúde, existe lá toda uma lista de decisões, de atitudes e cuidados a serem tomadas nessa epidemia de Zika vírus, que é o que a Organização Mundial da Saúde, então, tem sugerido. Mas não são só eles também, o CDC está preocupado, a gente está entrando em contato lá em São Paulo com o pessoal da União Europeia. Então, há um aporte de dinheiro bem interessante dessas agências de fomento mundiais para se tentar obter respostas rápidas em relação a essa epidemia. A União Europeia, por exemplo, está colocando 68 milhões de euros à disposição para pesquisas com o Zika vírus. Tá bom? E o que a gente sabe de Zika vírus hoje? A gente não sabe muito, né? A despeito de que, se você fizer uma busca no PubMed e colocar Zika vírus, 186 trabalhos publicados, desses 186 trabalhos, 45% é revisão. E dessas revisões, elas têm saído nos últimos 3 ou 4 meses. Então, a literatura é bem rasa em relação ao que se entende do Zika vírus. Só para vocês terem uma ideia, se vocês fizeram uma busca de HIV, sai na ordem de 147 mil trabalhos publicados, né? Então, há realmente uma deficiência no sentido de conhecermos a biologia do Zika vírus. Por quê? Por vários motivos. É uma epidemia nova, é um vírus novo, no sentido de que causa doença há pouco tempo em humanos, porque a gente vai ver que é um vírus descrito em 1947. Tá? Então, há muita coisa ainda a ser descoberta, é um campo extremamente vasto de se entender a biologia do Zika vírus, seja em modelos experimentais ou em pacientes. Tá bom? Bom, o vírus se chama Zika, pelo motivo simples de ter sido, então, descrito em animais sentinelas. Então, isso é um praxe no pessoal da virologia, né? Eles colocavam macacos rezos em gaiolas e deixavam esses animais nas florestas. Então, esses animais entravam em contato com os mais variados artrópodes ali, que iam fazer o repasso sanguíneo, e de tempos em tempos eles faziam a análise do sangue desses macacos para tentar
pescar e aí algum agente patogênico, algum vírus, alguma coisa, tá bom? Foi engraçado porque isso eu perguntei para a Madu, mas eu falei, como que você fazia isso em 47, né? Porque não tinha GPS, não dá para colocar um chip no macaco e soltar ele na floresta. Então, antigamente, eles colocavam em gaiolas mesmo, o macaco ficava na gaiola. Hoje já não. Hoje eles colocam um chip no macaco, soltam o macaco na floresta e depois eles localizam o macaco sentinela, tá bom? Então foram utilizados macacos rezos, e aí a primeira vez, em 1947, quando isso aconteceu, os pesquisadores pegaram o sangue desses animais e injetaram em camundongos suíços, e observaram que 10 dias depois, esses camundongos tinham aparentemente uma viremia e apresentavam sintomas. Bom, esses foram os 2 pesquisadores principais envolvidos, mas havia ainda uma necessidade de se provar que esse vírus era capaz de causar doença em humanos, né? E aí existem pesquisadores e cientistas loucos suficientes, como William Beecroft, que acabou injetando o soro do macaco infectado nele mesmo e provando que havia sim sintomas. Ele apresentou alguns sintomas brandos, como febre, dor de cabeça, mas então batendo o martelo no sentido de que é sim capaz de causar sintomas em seres humanos, tá bom? Esse trabalho foi publicado em 1952, a despeito de que os achados, o vírus foi achado já em 1947. Então, a partir de então, qual foi o caminho que o Zika vírus fez pelo mundo, né? Então, a história do Zika vírus, como eu acabei de falar, se inicia em 1947, em Uganda, na floresta de Zika, né? Ele ficou transitando pela região nesse período. Depois foram observados alguns casos isolados na década de 50, 60 e 70, né? Vocês veem aqui que ele já mudou de continente, em 1977, depois houve um retorno em 2012. Aí ele pegou o aviãozinho e foi lá para Iap, na Micronésia, e foi quando, de fato, parece que um número um pouco maior de pessoas começou a aparecer infectados pelo Zika vírus, tá? E aí é um dado interessante, que, à época, essas pessoas foram diagnosticadas com Zika, e então o trabalho do Lanciotti mostrou essa epidemia nesse momento, mas ninguém falava em microcefalia, né? Só mais tarde, em 2014, que foi feito um estudo então retrospectivo para avaliar se em IAP houve algum tipo de aumento das crianças nascidas com microcefalia, e eles observaram que houve sim um leve aumento por esse estudo retrospectivo. Depois, então esse foi o trabalho publicado no New England Journal, foi o primeiro trabalho importante, digamos assim, não importante, mas um grande trabalho que caracterizou essa população que estava infectada pelo Zika vírus. Depois o Zika ficou transitando na região, né, em 2013, até que em 2014, então, apareceu o primeiro surto mais substancial, digamos assim, na Polinésia Francesa. Tá? Isso em 2014, né? E, posteriormente, a gente sabe, então, que explodiu a bomba aqui no Brasil, mais ou menos em fevereiro, março de 2015, quando os casos de Zika vírus começaram a aparecer, começaram a crescer exponencialmente, assim como o número de crianças com microcefalia. Tá bom? Então, essa é basicamente a história da biologia do Zika vírus no globo. Como é o Zika vírus? Bom, o Zika vírus já foi falado aqui. Ele é um arbovírus, ele é da família dos Flavivirides, né? Então, ele apresenta algumas proteínas importantes, como as proteínas do envelope, as proteínas de membrana. Existem algumas proteínas importantes com porções glicosiladas, como essa proteína do envelope. Hoje, em São Paulo, está se tentando detectar se essa proteína do envelope ela é imunogênica, no sentido de desenvolver um diagnóstico específico que se possa diferenciar dengue de Zika, por exemplo. Tá? Ele é um RNA vírus, que tem uma peculiaridade bastante interessante. Então, ele tem um RNA genômico único, e toda vez que esse RNA é traduzido, é sintetizada uma poliproteína. Então, é uma tradução que a gente chama de policistrônica, porque todo o RNA está unido, e esse RNA unido é traduzido numa proteína única, que depois é clivada nas suas proteínas individuais, como as do envelope, como as não estruturais, e assim por diante. O Dr. Márcio mostrou essa foto, que é do trabalho do New England Journal, publicado
pelo pessoal da Eslovênia, mostrando então aqui realmente, né, a partícula viral dentro do autofagossoma, a despeito de que esse trabalho não mostrou a colocalização do autofagossoma com o Zika vírus, mas um outro trabalho, também citado pelo Dr. Márcio, havia mostrado em 2015. Só para vocês terem uma ideia, ó, o dengue, o yellow fever, o chikungunya, a despeito de não ser um flavivírus, né, e o West Nile, são vírus extremamente semelhantes, né? Por isso, o motivo de que há tanta reação cruzada em relação ao diagnóstico desses vírus. Tá? Então, existem algumas proteínas, principalmente o envelope, que é imunogênica em todos eles, e ela desencadeia uma resposta imune, humoral, de anticorpos, que então vai reagir cruzadamente com todos esses vírus. Aqui, então, mostrando a poliproteína, isso aqui é uma revisão de dengue, mas serve também para o Zika vírus, ó. Então, o RNA total é sintetizado em poliproteína, que depois é sintetizado e o assembling é feito depois que essas proteínas são clivadas pelas células do hospedeiro. O ciclo, então, sabidamente é um ciclo silvático, que se fala, um ciclo, então, o mosquito circula na floresta, picando, então, os primatas. O que aconteceu, de fato, na África, como eu já havia mencionado, as pessoas estão cada vez mais invadindo essas regiões de floresta, então, se tornando acessíveis a esse tipo de vetor, né? Então, uma das características, principalmente do Aedes aegypti, é que ele se tornou um mosquito extremamente adaptado às metrópoles, né? É um mosquito com grande capacidade de habitar e viver em casas, em cidades, e por assim vai. Os sintomas, eu acho que eu não preciso ficar batendo de novo nessa tecla, já foi muito bem discutido aqui pelos outros doutores, né? Então, mais basicamente, dores de cabeça, lesões macropapulares, febre, conjuntivite, artralgia, e por aí vai. Qual um dos grandes problemas do Zika vírus e de alguns flavivírus, né? A endemicidade do Aedes aegypti. Então, ele se distribui por praticamente todo o globo, é essencialmente um mosquito tropical, vocês podem perceber, né? Região subsaariana aqui, altíssima prevalência. E aqui um motivo pelo qual os Estados Unidos é muito preocupado com essa pandemia. Vocês podem ver que ali a Flórida e a Louisiana possuem muito Aedes aegypti. Então, uma preocupação que não é à toa então, que os americanos estão tão preocupados com essa epidemia de Zika vírus. Existe a possibilidade de que outros mosquitos também transmitam a Zika. Tá? O Aedes albopictus é um exemplo. Porém, há trabalhos no Brasil que mostram que as infecções por dengue causadas pelo albopictus só em torno de 2 a 3%. Tá? Então, a grande maioria, digamos assim, o bad guy da dengue no Brasil é mesmo o Aedes aegypti e não é tanto assim o albopictus. Okay? Então, essa aqui é a distribuição do albopictus no Brasil, né? Ela overlapa, na verdade, com a distribuição do Aedes aegypti, mas, de novo, não é um mosquito tão importante assim para a transmissão da doença como é o Aedes aegypti. Ele não é um mosquito tão metropolitano, digamos assim. Ele gosta de ficar mais quietinho lá no countryside, digamos assim. E esse aqui é um mapa que já foi mostrado hoje pela Pamela, se não me engano. Então, mostrando a distribuição do Zika vírus no mundo. Vocês podem ver que está brilhando forte aqui a região da América Latina, né? Assim como brilhou lá na Ásia e em algumas regiões da África. Então, é um vírus que está passando por um processo importante, isso tem que ser falado, é um vírus que está passando por um processo importante de adaptação em seres humanos, né? Por esse motivo, há tantos virologistas interessados em estudar o genoma do vírus, em estudar algumas possibilidades de mutação ou mudança de sítios de glicosilação, porque, com certeza, essas mudanças propiciam que esse vírus se adapte melhor ao hospedeiro ou também se torne mais ou menos neurotrópico, mais ou menos patogênico. É claro também que deve ser considerada o fator genético do hospedeiro, né? Então, voltando à história do Zika vírus, esse foi o trabalho do Lanciotti, um dos mais citados, provavelmente hoje, que foi o primeiro trabalho que, então, mostrou que havia reação cruzada entre os anticorpos anti-Zika vírus com o dengue vírus. Tá?
Então, essa foi a primeira vez que se mostrou que esses anticorpos podiam reagir cruzadamente. O que é interessante, porque parece que não foi muito levado em consideração, pelo fato de que nunca se trabalhou, é claro também porque não havia Zika vírus no Brasil, enfim, mas eu acho que quando determinados resultados ou determinadas coisas são sabidas, digamos assim, os grupos de pesquisa devem tomar algum partido e tentar buscar alguma ferramenta para que isso, então, não se torne um problema futuro, que é o problema que a gente tem hoje do diagnóstico diferencial entre Zika vírus e dengue vírus, certo? Esse é um trabalho publicado pelo pessoal do Zanotto, né? Então, eles têm um trabalho lindíssimo de buscar entender o genoma do vírus, como eu falei, eles já fazem isso há muito tempo, e eles estão interessados em algumas coisas, por exemplo, que se chama viral fitness, né? Que não é o vírus fazendo academia, mas é o quanto que o vírus se adapta ao organismo, né? O vírus, ele acaba, como o sistema é degenerado, ou seja, a gente tem códons que são diferentes, mas trazem o mesmo aminoácido. Essa hipótese do Caio e do Zanotto é tentar entender como que o Zika vírus está utilizando isso, e parece que com o tempo, de fato, ele tem sabido fazer isso muito bem, porque ele tem utilizado certos códons que muito facilita a sua replicação no hospedeiro. Tá? Então, isso é uma informação bastante interessante para entender a biologia do Zika vírus dentro do organismo do hospedeiro. Aqui é um estudo conformacional da proteína NS1, comparando a proteína do Zika vírus com a proteína do dengue vírus. Por que esse tipo de estudo é importante? Porque é óbvio que a gente, os pesquisadores em geral, querem desenvolver uma vacina para proteger as pessoas tanto da infecção pelo dengue vírus, já visto o tamanho da epidemia que o dengue vírus causa. Se eu não me engano, no passado foram 1.400 óbitos por dengue vírus no Brasil, né? E agora, claro, pela epidemia que o Zika vírus está causando, não só no Brasil, mas no mundo. O problema é que, se vocês observarem, o preto e o vermelho se sobrepõem bastante, a não ser em algumas regiões, mostrando que essas proteínas não estruturais, principalmente NS1, são extremamente semelhantes, né? Então, o que comprova, de fato, a reação cruzada, então, entre a resposta imune-humoral anti-dengue vírus com a resposta imune-humoral anti-Zika vírus. De novo, o que se torna um problema para o diagnóstico, talvez também se torne um problema para a geração da vacina. Ou não. Então, esse é o trabalho que mostra os genomas de alguns vírus isolados. Então, a gente sabe que existem basicamente duas linhagens, né? Uma africana e uma asiática. Então, existem dois clusters aqui africanos e outro cluster asiático, que é claramente, então, que esse genoma codifica aquela poliproteína que eu havia falado para vocês inicialmente. Tá bom? Bom, mas aí chegamos no dia de hoje, né? E a pergunta que eu acho que é interessante de se fazer e que todo mundo está ansioso, digamos assim, para obtê-la, né, para obter a resposta, é se há relação causal entre a infecção por Zika vírus e os casos de microcefalia no país. Então, isso aqui é um mapa que foi publicado no New York Times recentemente, mostrando a distribuição da microcefalia no Brasil. Vocês podem ver que o epicentro realmente é lá em Recife, né, isso já é sabido, mas que o que havia se falado antes, que não havia casos de microcefalia fora do Nordeste, né, essa informação já não procede, né? Há vários casos de microcefalia no Rio de Janeiro, e eu posso afirmar para vocês que também há alguns raros, mas já começam a aparecer casos no estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês alguns resultados, né? O professor Márcio também mostrou esse slide, né, que é o trabalho publicado pelo pessoal da Fiocruz junto com a Unifesp de São Paulo, mostrando então que, além do quadro clássico que aparentemente é causado pelo Zika da microcefalia, esse vírus parece também ter algum tipo de tropismo pela ocular, pela retina, talvez, pela região neuronal da retina, talvez, a gente não sabe, né? Então causando lesão também nesses pacientes, tá bom? Vocês podem perceber que realmente é um campo bastante amplo aí de estudo, tanto clínico quanto experimental, para tentar responder a todas essas perguntas, tá bom? Então, aqui, esse é um case report que a gente está fazendo em São Paulo, a gente está acompanhando faz um certo tempo com o pessoal da Faculdade de Medicina. Então, a gente tem aqui
mostrando aqui, de fato, uma agenesia, talvez, do córtex, né? As calcificações, o ventrículo dilatado, né? Essa é uma bebê que agora está com 4 meses de idade. Foi feita a ressonância magnética, então, para reconstruir o crânio dessa bebê, né? E a gente está tentando, então, avaliar toda a parte sorológica da mãe, da criança. A gente foi feito no nosso laboratório, então essa é uma técnica de citometria de fluxo, onde a gente consegue avaliar cada bolinha dessa aqui, cada pontinho desse é um clone, é uma célula, tá? Então as células que estão à direita são CD8 e as células que estão à direita e para cima são CD8 que secretam interferon gama. Logicamente que interferon gama é uma das citocinas, né, mais importantes na resposta imune antiviral, então a gente fez esse tipo de análise. A gente pode ver aqui 7,5% de células CD8 interferon gama positivo e 1,9% de células CD4, que também a gente também avaliou a citocina IL-17. Né? Não é uma quantidade enorme de células fazendo interferon gama, lógico, porque essa paciente já está convalescente, né? Já está ao fim da infecção por Zika vírus. É muito difícil pegar o paciente em fase aguda. Se tivermos essa possibilidade, a gente vai fazer. E a gente sabe que, por exemplo, um modelo experimental, vou mostrar para vocês, em fase aguda, chega a ter 35%, 40% de linfócito TCD8 que sintetiza interferon gama. Né? E, de novo, qual que é a importância dessa informação? Se eu sei que 38%, 35% é a quantidade de linfócito TCD8 que faz interferon gama, eu posso tentar observar quanto dessa população está presente quando eu estiver testando algum protocolo vacinal, por exemplo. Né? Então, eu posso testar as proteínas do envelope, as proteínas não estruturais, que de fato a gente já está fazendo, para tentar avaliar quanto de linfócito CD4 e CD8 é induzido pelo teste de resposta vacinal. Né? Voltando à literatura, eu acho que esse trabalho, provavelmente aqui todo mundo conhece, foi publicado acho que há 1 ou 2 semanas atrás, né, no New England, mostrando, então, o Dr. Márcio já havia comentado, que, então, essa paciente que era da Eslovênia, viveu no Brasil, em Natal, por alguns meses, fazendo serviço voluntário, né, ironia do destino, enfim. E ela acabou, então, realmente se infectando e voltou para o país dela e optando por terminar a gravidez. E as análises mostraram, então, aqui que havia calcificações, então, no cérebro dessa bebê, havia calcificações também no cordão umbilical. E, pós-morte, então, foi feita uma análise desse tecido nervoso, mostrando principalmente que o vírus estava lá, viável, porque eles conseguiram, então, recuperar o genoma inteiro desse vírus, dessas amostras de tecido nervoso. E aí, quando eles recuperaram o tecido inteiro, então esse é o trabalho do New England Journal. Anteontem foi publicado um trabalho pelo grupo da Fiocruz, mostrando que conseguiram, então, isolar o vírus do líquido amniótico, né, dessas crianças, e aí eles fizeram uma análise genômica, fizeram o sequenciamento do vírus. De novo, por quê? Porque é interessante para se conhecer o caminho que o vírus tem percorrido, que linhagem que esse vírus se ele é mais africana, se ela é mais asiática, para tentar entender se tem havido algumas alterações no genoma desse vírus que possivelmente estariam, então, os tornando mais agressivos, digamos assim, do que os vírus anteriores. Só que, por curiosidade, esse vírus apresentava, então, aqui em vermelho é o vírus Senegal, em azul é o vírus Uganda, que é o vírus 1, primeiro isolado, e em verde o vírus Brasil, e aí eles observaram que, na verdade, havia de 97% a 100% de semelhança entre o vírus 1 e o vírus Brasil. Então, não há grandes mudanças adaptativas, digamos assim, pelo menos em relação ao genoma do vírus, que está causando essas alterações de patogenia. Provavelmente outros fatores, talvez fatores genéticos do hospedeiro, ou o vírus Uganda lá atrás, ou os vírus de antigamente, digamos assim, não foram observados casos de microcefalia ou Guillain-Barré, porque a amostra de pacientes infectados era muito pequena. Né? Tem se falado aqui repetitivamente que cerca de 80% dos pacientes são assintomáticos. Né?
Então, provavelmente, esses casos de microcefalia ou Guillain-Barré sejam a pontinha do iceberg de uma pandemia mesmo ainda maior do que a gente acha que ela está sendo, né? Eu estava vendo esses dias que havia um comentário da Organização Mundial da Saúde, parece que a suspeita de 4 milhões de infectados ou algo desse tipo. Alguns esclarecimentos importantes que tem a mídia também. Quando esses outbreaks aparecem, a mídia adora criar alarde muito mais do que é necessário. E eu faço aqui uma crítica, na verdade, porque eu acho que o papel dela é informar muito mais do que ficar causando alarde ou buscando like no Facebook, né? Então, existem várias coisas que já eram sabidas há certo tempo e que devem ser comentadas. Por exemplo, a detecção do Zika vírus na saliva já havia sido publicado em janeiro de 2015, tá? E pouco tempo atrás também apareceu bastante na mídia e tudo mais. E esse trabalho mostrou, então, que havia a quantidade de amostras positivas na saliva era bastante grande, e às vezes a quantidade de vírus presentes na saliva duravam até um pouco mais de tempo do que o vírus no sangue, que a gente já sabia que realmente a viremia é curta, de 3 a 4 dias. Tá bom? Estou mostrando aqui tempo versus porcentagem de amostras positiva, e o verdinho sempre é saliva. Outra coisa que já era sabido também desde 2015 é que o vírus está presente na urina, tá? Então, esse é um trabalho publicado pelo jornal do CDC, mostrando que a virúria, né, o tempo de vírus presente na urina, ele é um pouco mais, ele demora mais do que a viremia. Então, aqui mostrando 6 pacientes, né, a viremia dura no máximo até o 4º, 5º dia, todos eles, se vocês observarem, enquanto que o vírus na urina ele até oscila um pouco e dura até 15, 17, 20 dias. Né? O que é importante de se mencionar, porém, é que nenhum desses trabalhos falou ou demonstrou que o vírus presente nesses fluidos eram infectantes. Tá? Pelo menos para a urina e para a saliva, não houve a comprovação até agora de que havia partícula viral viável capaz de infectar outro ser humano. Por outro lado, há um trabalho de 2011 mostrando sugerindo uma provável infecção independente de vetor, que foi o caso de cientistas que se infectaram. Então, vocês percebem que volta e meia tem um cientista que acaba sofrendo, pagando um certo preço, digamos assim, que estava numa região endêmica, que estava na África, e depois voltou para os Estados Unidos e acabou, então, infectando, aparentemente, a cônjuge por relação sexual. É um caso que eu saiba é um caso de 3, se eu não me engano, né? Mas, de novo, eu não vi na literatura até agora um trabalho que mostre que o vírus está presente no esperma e que esse vírus é infectante. A despeito de que há, claro, a possibilidade de que assim seja, mas isso precisa ser comprovado. E, na verdade, é até uma das coisas que a gente está tentando ver no laboratório, no modelo experimental, porque isso é fácil de fazer. Né? Bom, a gente falou de epidemiologia, entendi um pouquinho como que o vírus circulou no mundo e o que se sabe da resposta imune antiviral, anti-Zika vírus, né? Aí acho que a gente vai ter que falar de algumas coisas talvez um pouco mais refinadas, que são o seguinte: as infecções, em geral, o nosso organismo, isso não é de hoje, a evolução do sistema imune tem milhões de anos, eles evoluíram com receptores chamados receptores para padrões de patógeno, tá? Esses padrões são RNA dupla fita, LPS, peptídeo glicano, são estruturas moleculares que se repetem nos patógenos. E muito sabiamente, o organismo evoluiu para manter aqueles receptores que tinham capacidade de identificar esses padrões. É fácil pensar que é muito mais interessante para o organismo manter um receptor que consegue identificar 50 tipos de vírus diferentes do que ter 50 tipos de receptores diferentes, um para cada vírus, tá bom? Então, dentro desses receptores de padrão de patógeno, os Toll-like receptors, sem dúvida nenhuma, são um dos que merecem grande destaque, tá? Em humanos existem 13 tipos de padrões de Toll-like receptors, são importantes na clínica, sim, porque existem indivíduos que têm mutação em Toll-like receptors,
principalmente alguns TOLs que vão dificultar a resposta do eixo IL-12 interferon gama, tornando então esses indivíduos mais susceptíveis a infecções por bactérias intracelulares, por exemplo. Tá bom? Agora, o que é interessante de mencionar é que esses receptores de padrão de patógeno não são utilizados somente para o reconhecimento de patógenos. Existem muitas moléculas endógenas que também são reconhecidas por esses receptores, como, por exemplo, matriz extracelular degradada, cristal de colesterol, ceramida, e assim vai, urato. Existem trabalhos lindíssimos mostrando que, por exemplo, ácido graxo é capaz de ativar TOL4 no hipotálamo, por exemplo. E aí, quando vocês forem no McDonald's e comer um Big Mac bem lipídico, digamos assim, vocês vão lembrar disso. Esses ácidos graxos induzem uma ativação importante nesses receptores, disparando uma via de sinalização de NF-κB, induzindo a produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6, TNF-alfa. Isso acontece no hipotálamo, por exemplo. E aí, quando isso acontece no hipotálamo, o hipotálamo fica irresponsível à leptina. E a leptina é o hormônio da saciedade. Então, por isso, você perde a saciedade nesse processo inflamatório crônico. Outro receptor de padrão bastante importante, que tem recebido destaque ultimamente, são os chamados Nod-like receptors, ou receptores que culminam na formação do inflamassoma. Né? O inflamassoma ele é um composto multimérico. Ele é um composto multimérico que está, enquanto os Toll-like receptors estão presentes na membrana ou no retículo endoplasmático, os inflamassomas estão soltos no citosol, porque é uma forma de sentir quando o patógeno consegue atingir o citosol da célula e então de pronto montar uma resposta inflamatória para tentar combatê-lo. E o inflamassoma classicamente termina na síntese da interleucina 1 beta e também da interleucina 18. Então, só aqui para ilustrar os Toll-like receptors, existem vários, né? Eles podem estar na forma monomérica ou dimérica, mas o que é importante saber aqui é que eles ligam vários patógenos diferentes e o Zika vírus é um deles, tá bom? Então, o Toll-like receptor 3, por exemplo, é, sem dúvida, um Toll-like receptor importante a ser considerado na resposta imune ao Zika vírus. Essas moléculas, só como curiosidade, foram descritas em Drosophila. E essas moléculas eram importantes para a orientação dorso-ventral do embrião. Quando você nocauteia esse gene na Drosophila, a larva não consegue ter uma orientação dorso-ventral, então não tem mosca. Né? Agora, o interessante foi que depois, alguns cientistas nocautearam essa molécula em moscas adultas e eles viram que essas moscas morriam por infecção por Aspergillus fumigatus, que é um patógeno de mosca. Então, é uma molécula extremamente importante para mecanismos endógenos, como orientação dorso-ventral, e também para uma resposta imune. E nós, vertebrados superiores, não somos diferentes. A gente expressa uma série de Toll-like receptors que reconhecem uma série de patógenos e o Zika vírus não é diferente. Eu gosto sempre de mostrar esse slide porque isso deu prêmio Nobel em 2011 para o Bruce Beutler e para o Jules Hoffman, que descreveram, então, que esses receptores são capazes de reconhecer esses padrões de patógeno, e o Ralph Steinman, que também ganhou o prêmio Nobel nesse ano por ter descrito as células dendríticas. Sem deixar de mencionar o Janeway e o Medzitov, que foram cogitados para ganhar esse prêmio por terem descrito a via de sinalização do TOL e não a presença do TOL, propriamente dita. Então, esse aqui é o inflamassoma, ele é um composto multimérico, que quando é ativado pelo patógeno, então ele faz o assembling e vai terminar na síntese de IL-1 beta, sabidamente uma interleucina pró-inflamatória importante na resposta imune viral. Né? A gente sabe muito bem que IL-1 é uma citocina extremamente importante na febre, e a gente tem falado de febre aqui na infecção por Zika vírus o tempo todo. Tá bom? Então, olha só que interessante. Por que eu estou falando dessas moléculas e por que eu estou falando delas aqui em relação ao Zika vírus? Porque o Zika vírus, ele tem um RNA, que eventualmente pode ser de dupla fita, e ser reconhecido por esses Toll-like receptors. Então, sem dúvida, esse é um campo extremamente proveitoso, digamos assim, de se estudar em relação à resposta imune do Zika vírus. Da mesma forma, a via de inflamassoma com RIG1 e MDA5 são moléculas importantes para sentir RNA no citosol. E também
provavelmente, eu digo provavelmente porque não houve comprovação ainda de que há interação entre esse vírus e essas moléculas. Mas é assim para toda resposta viral, não sei por que seria diferente para o Zika vírus. Bom, e quando eu pensei no título da palestra, né, estava falando em possibilidades, né, relação entre a microcefalia e a resposta imune. Então, eu só quero mostrar para vocês uma família de receptores extremamente importante, que são receptores chamados de TAM, sem querer fazer propaganda, óbvio. Então, são moléculas chamadas Tyro3, XL e MERTK, que são 3 receptores de membrana, que são receptores para fosfatidilcerina. O que é fosfatidilcerina? Fosfatidilcerina é um pedaço de dentro da membrana da célula que só vai para fora quando a célula está morrendo por apoptose. Então, esses são receptores de depuração de células em apoptose, ou seja, são receptores para depurar células que estão morrendo, ok? Adivinha quem expressa também fosfatidilcerina no envelope? Dengue vírus e Zika vírus, tá bom? Então, eu aposto numa possibilidade de que o Zika vírus interaja com esses receptores no organismo, tá bom? Trabalhos de Zika vírus. O Márcio já havia falado, em 1971, esse foi o primeiro trabalho que de fato se interessou em estudar a biologia do vírus no organismo, no hospedeiro. O que ele fez? Ele injetou Zika vírus num neonato de camundongo de 2 dias de idade na intracrânio ventricular. E aí ele foi avaliar histologicamente quais alterações eram observadas naquele tecido. E o que eles viram, então aqui tem um hipocampo normal, bonitinho, giro denteado, e vocês podem observar que aqui o hipocampo que foi inoculado com o Zika vírus está completamente destruído. Tá? Então aqui as células piriformes, que eles chamam de piriform cells, estão todas mortas. Qual tipo de morte celular elas estão sofrendo à época, ninguém nem pensava, obviamente. Né? Se era necrose, piroptose, autofagia, enfim. Existe outra característica interessante, que é aqui as células piquenóticas estão morrendo também, e existe uma agregação da cromatina no envelope nuclear. Tá? Então, provavelmente, o vírus está induzindo algum efeito citopático nessas células, como vocês podem observar aqui. Ó. Tá vendo? O núcleo está meio que translúcido e a cromatina está toda grudada na borda do envelope. Bom? Outro trabalho de 88 mostrou que é possível encontrar o Zika vírus no nucleolo. Né? Então, no núcleo, muito provavelmente ele era encontrado, no nucleolo também. Mas o trabalho mais importante, talvez não, com certeza o trabalho mais importante até hoje sobre a resposta imune do Zika vírus é esse paper publicado em 2015 no Journal of Virology, estudando a biologia da infecção viral em células dendríticas da pele e em fibroblastos. Aí vocês podem perguntar, né, mas por que célula dendrítica e fibroblasto? Porque o mosquito pica a pele. E quando ele pica na pele, ele faz o inóculo, tudo bem que ele está buscando o vaso para fazer o repasso sanguíneo, mas há o que eles chamam de spillover, né? E aí o vírus acaba infectando as células que estão ali próximas da região. E essas células são sempre fibroblastos e células dendríticas. E vale a pena lembrar que as células dendríticas são uma das melhores apresentadoras de antígeno do sistema imune. Então, elas carregam esse vírus até o linfonodo drenante. No linfonodo drenante, há uma amplificação desse vírus e depois ele acaba, então, caindo na corrente sanguínea. Tá bom? Então, é basicamente isso que eu estou mostrando nessa figura. O vírus tem a capacidade, sim, de infectar as células dendríticas e os fibroblastos ali da região da picada. E aí eles foram avaliar in vitro, então, o quanto que o vírus replicava nessas células, qual era a quantidade de unidades formadoras de placa. E olha que interessante. Então, cada bolinha azul aqui é um núcleo e tudo que está em verde é partícula viral. Então, eles avaliaram que quando você infecta as culturas na ordem de um vírus para uma célula, essa é a cinética observada. 24 horas depois, 48 horas depois, 78 horas depois, você tem praticamente 100% das células da sua cultura infectadas pelo Zika vírus. Tá? Então, ele tem uma capacidade de replicação bastante interessante. Aqui foi, então, avaliado por Plate-Forming Units e aqui por cópias de RNA, mostrando, então, que esse vírus está replicando nessas células. Foram feitas também análise histopatológica, então, aqui uma pele normal e aqui 2 amostras de pele infectadas por Zika.
O que vocês podem observar aqui são células picnóticas, né, um núcleo pequeno, que muito provavelmente estão sofrendo o processo que a gente chama de autofagia, né? Então, a célula possui maquinaria para reutilizar organelas ou proteínas intracelulares. Aparentemente, o vírus Zika gosta disso e utiliza esse processo de autofagia para se replicar na célula. A gente sabe que as infecções virais, não só as infecções virais, né, mas várias infecções, elas necessitam de algum tipo de receptor na célula do organismo para que a infecção, a invasão celular aconteça. Então, o caso mais clássico, claro, é o HIV, a molécula CD4, CCR4, CXCR5. Né? Então, por isso que o linfócito TCD4 é o mais afetado pelo HIV, porque ele expressa a molécula CD4, que é um receptor para que o HIV invada a célula. Para o Zika vírus, né, qual receptor aparentemente esses vírus utilizam? Então, esse trabalho foi muito feliz em mostrar que alguns desses receptores eram aqueles receptores TAM que eu havia falado para vocês. Dentre eles, o EXL. Então, aqui, por citrometria de fluxo, de novo, cada bolinha dessa é uma célula infectada por Zika vírus. Então, aqui eles têm, controle, 0%, infectado com Zika, 25%, 22%, absorvido com anticorpo controle, então a mesma taxa de infecção, e quando você utiliza um anticorpo anti-TAM receptor, a quantidade de vírus intracelular diminui substancialmente. Ou seja, se eu bloquear esses receptores, o vírus Zika não consegue entrar na célula. Isso é um dado de relevância extrema, né? Porque você pode tentar pensar, de alguma forma, tratar esses pacientes com receptores bloqueadores que impeçam que o vírus interaja com a célula do receptor. Foi feita a mesma coisa com o controle dengue vírus e mostrou-se que isso também era verdade para o dengue vírus. Mas isso já era sabido, porque o dengue vírus também expressa fosfatidilcerina na sua membrana, tá bom? E aqui foi quantificado, então, mostrando que havia uma menor quantidade de célula dentro, de vírus dentro daquelas células inibidas dos receptores TAM. O trabalho também foi bastante interessante, porque eles fizeram uma análise de RNA expression, avaliando 150 genes expressos da resposta imune antiviral. E quais moléculas estavam mais expressas na infecção pelo vírus. Olha lá que interessante. O inflammassoma, que eu já havia falado para vocês, uma molécula importante para sentir o DNA viral, estava 19 vezes aumentada em células dendríticas infectadas por Zika vírus. CD86, 182 vezes, 52, enfim, vezes aumentada. Essa molécula é uma molécula importante na interação linfócito T com célula dendrítica. Ela é uma célula que aumenta, tem atividade na apresentação antigênica de ativar o linfócito T. CXCL10, uma quimiocina, 12 vezes aumentadas. Interferon do tipo 1. Sabidamente, os interferons do tipo 1 têm uma função importantíssima na resposta imune antiviral, né? Existem até os recombinantes para tratar hepatites, enfim. IL-6, 8 vezes aumentado, né? Então, isso foi um trabalho bem importante, porque mostrou, de fato, vários parâmetros, várias moléculas da resposta imune que são aumentadas, são upreguladas na infecção pelo Zika vírus. E aí, o counterpart, digamos assim, para provar que esses receptores são importantes nessa resposta, os autores utilizaram a tecnologia de RNA de interferência. Então, o RNA de interferência é um RNA antissenso contra a molécula que você quer nocautear. Então, você tem um RNA para Toll-like receptor 3, por exemplo. Você sintetiza um RNA antissenso. RNA dupla fita, célula de vertebrados não gosta, porque entende que é um vírus. Isso é clivado e o gene não é expresso. Então, olha que interessante. Se bloquearmos a síntese Toll-like receptor 3, o que acontece com a quantidade de vírus? Aumenta significativamente. Então, o Toll-like receptor 3, comprovadamente, é uma molécula importante na resposta imune viral ao Zika vírus. Além do M2, AXL e essas outras que eu havia mostrado para vocês. E os interferons? Porque, afinal de contas, a via de M2, que eu havia mostrado, do inflammassoma, culmina na ativação dos IRFs, que são fatores de transcrição, que vão, então, induzir a síntese de interferon do tipo 1. Os autores, então, resolveram fazer culturas de célula na presença de Zika vírus,
e estimuladas com interferon alfa, interferon beta, interferon gama, e o que eles viram é que houve, então, uma redução significativa na quantidade de vírus nessas culturas. Então, comprovando que, de fato, a via Toll-like receptor e a via de M2 inflamassoma é importante para reduzir, digamos assim, a replicação viral nessas células. Então, isso tudo é importante porque pode dar um alicerce terapêutico, né? Então, será que tratar pacientes que têm possíveis complicações da infecção por Zika com interferons talvez seria uma opção? Não sei. E aqui é uma figura bonita que mostra, então, que os vírus se colocalizam com os autofagossomas. Então, aqui o Zika vírus, marcado com um anticorpo vermelho. Esse anticorpo 4G2 marca os compartimentos de autofagia. E aí, quando você sobrepõe as duas imagens, você pode perceber que o Zika vírus colocaliza com esses vacúolos autofágicos. Então, de fato, o Zika vírus gosta de ir para esses locais, esses compartimentos celulares de autofagia, porque provavelmente lá dentro ele encontra um ambiente propício para que ele fique lá se replicando ou, enfim, vivendo a vidinha dele. Isso já foi demonstrado, por exemplo, para o dengue vírus, um trabalho lindíssimo publicado na Cell. Então, aqui mostrando de novo que os TAM e TINs receptors são importantes. E quando você, então, vai buscar a quantidade de vírus dentro das células transfectadas com esses receptores, a quantidade de células infectadas é maior. Então, essa é mais uma semelhança entre o dengue vírus e o Zika vírus. Eles utilizam esses receptores para entrar e invadir os compartimentos celulares. Aqui, da mesma forma, Tyro3 e AXL são esses receptores. E quando, de novo, é utilizada a tecnologia de RNA de interferência, que é o short hairpin, então a quantidade de vírus é reduzida nessas células. Então, se você impede a expressão desses receptores, o vírus não consegue interagir com a célula, não consegue invadi-la. Ok? Então, aqui um esqueminha desse trabalho mostrando, isso aqui é um dengue vírus, muito semelhante, como eu já havia falado, com o Zika, que expressa aqui a fosfatidilcerina. Essa fosfatidilcerina pode ser tanto diretamente reconhecida por esses receptores, quanto através de uma uma proteína chamada Gas6 ou proteína S, que são proteínas solúveis. Então, essas proteínas solúveis podem interagir com o vírus e assim facilitar a entrada desse vírus na célula. Tá bom? E aí, voltando à questão da microcefalia, o que isso tudo tem a ver? Né? Então, essa é uma hipótese que a gente está tentando seguir no laboratório, que é avaliar se no sistema nervoso central essas moléculas são expressas e se possivelmente elas podem, então, trazer o vírus para dentro de neurônio, para dentro de microglia, ou seja lá quais forem as células do sistema nervoso. Então, esse trabalho é bem antigo, até, de 2000, mostrando que, de fato, é possível de se observar a marcação de Tyro3 na região do hipocampo. Se vocês lembrarem lá o trabalho de 1971, era justamente onde o Bell mostrou que o vírus estava. Né? Então, a pergunta que a gente faz no laboratório é: será que o vírus está nessa região porque a expressão de Tyro3 ali é elevada? Apostamos que sim, esperamos que sim. Né? Mas ainda são hipóteses feitas no laboratório. Tá bom? Olha só. GFAP é um marcador de astrócito. Então, quando os astrócitos são avaliados quanto à expressão de Tyro3, vermelho com verde, fica amarelinho, mostrando, então, que, de fato, os astrócitos expressam essas moléculas. Então, tornando os astrócitos possíveis células a serem infectadas pelo Zika vírus. Eu não trouxe o resultado para vocês, mas adianto que, de fato, a gente tem observado isso no laboratório. E aí, o que acontece se você nocautear essas moléculas do sistema nervoso, esses receptores, Tyro3, AXL e MER? O que acontece é que esses animais nocautes, que não expressam essas moléculas, eles têm problemas de neurogênese hipocampal, que faz todo sentido, acho que vai muito ao encontro da ideia da microcefalia. Estou mostrando aqui que há uma redução significativa no número de células positivas para BRDU, que são células que estão proliferando. Ok? Olha lá. E aí o que eles observaram foi que esses animais que são nocaute, que chamam de triplo nocaute,
As células da microglia desses animais secretam muito IL-6. Por quê? Porque quando uma célula fagocita, uma célula que está morrendo por apoptose, essa célula fica imunossupressora, ela desliga seu processo inflamatório, que é o que você espera, porque células morrem o tempo todo, e quando essa célula morre, ela é depurada, você não quer que o sistema imune inflama, senão você vai ter um processo inflamatório crônico em qualquer lugar do corpo. E aí o que eles observaram foi que quando você nocauteia essas células, as células da microglia secretam muito IL-6, e essa IL-6 então vai induzir a morte dos neurônios adjacentes. O que os pesquisadores fizeram? Se a hipótese é excesso de IL-6 pela presença desses receptores, vamos nocautear os receptores e também a IL-6. Então, quando eles nocautearam a IL-6, eles viram que o número de neurônios voltava, então, ao nível comparado àquele dos animais controle. Tá? Então, mostrando que possivelmente há uma relação entre esses receptores e a produção excessiva de IL-6 no sistema nervoso. Tá? O que poderia justificar, de fato, algumas lesões causadas pelo Zika, porque eu mostrei um quadro para vocês provando que a IL-6 estava mais ou menos 8 vezes aumentada nos fibroblastos infectados com Zika vírus. Tá bom? Então, a gente está montando um quebra-cabecinha para tentar entender o que está acontecendo no sistema nervoso. E aí, o que é mais interessante é que, quando você vai na literatura e busca a expressão desses receptores em neuronal precursor cells, você observa que, na verdade, essas células são as que mais expressam esses receptores. Então, aqui são as NPCs, ó, expressando as mesmas moléculas, Tyro3, XL e MER. E aí você nocauteia essas moléculas nas neuronal precursor cells. Ou seja, elas expressam muito desse receptor. O que pode explicar por que, talvez, lá no primeiro trimestre, a infecção pelo Zika vírus possa ser tão importante. Porque é quando a maior quantidade de neuronal precursor cells. Então, é quando talvez o sistema nervoso está mais propenso, mais susceptível à infecção pelo Zika vírus. Tá bom? Tudo isso hipótese aventada. Talvez eu esteja completamente errado. Tá bom? Mas o interessante é que, olha só, se você nocauteia essa molécula, ó, in vitro, existe uma possibilidade de diferenciar as células pluripotentes para neurônio e botar elas para crescer. Essas células, quando são nocaute, elas não conseguem proliferar. Então, olha aqui, as células wild type e as células knockout. Então, bloqueando esses receptores, as neuronal precursor cells não conseguem se dividir, não conseguem se desenvolver, o que poderia justificar um quadro de microcefalia. Certo? A mesma coisa aqui mostrando, ó, células mortas por apoptose. Os animais knockouts têm mais células neuronais morrendo no sistema nervoso. Além disso, ó, existe a possibilidade de que o vírus induza apoptose diretamente. O West Nile, por exemplo, induz isso através de duas proteínas que são compartilhadas pelo Zika, o NS2B e o NS3, que são as proteínas não estruturais, tanto do Zika quanto do dengue vírus e também do West Nile. Né? Então, induzindo a apoptose dessas células. Olha que interessante, colocalizando a proteína viral com o caspase-8, que é uma proteína que induz a morte por apoptose. Ok? Agora, existe uma outra possibilidade que não seja inflamatória também, que é a possibilidade de alguns genes serem modulados pela presença do vírus. Então, só rapidamente, esse é um trabalho publicado esse ano na Nature Medicine, não, Nature Genetics, se eu não me engano. Os pesquisadores fizeram animais nocaute para essa molécula, PQBP1, somente em neuronal precursor cells. E quando essas células, então, não expressam essa molécula, os camundongos apresentam uma leve redução encefálica. Tá? Então, é possível, uma coisa que a gente está fazendo por bioinformática no laboratório, é blastear, ou seja, comparar a sequência genética do RNA viral com o RNA dessa molécula. Porque é possível que o RNA viral interaja com esse RNA do vírus e induza uma quebra do RNA e esse gene não seja traduzido. E aí talvez poderia induzir, então, o quadro de microcefalia. Esse trabalho apareceu faz 1 mês ou 2, foi bem citado na imprensa até, porque descobriu-se um gene chamado MOGH, que é um gene que, quando nocauteado nos animais, o tempo de mitose aumenta muito. Então, a célula divide muito mais lentamente do que uma célula normal, que a gente chama de cell arrest. E o que eles viram, ó, então, uma célula controle, 36, 40 minutos depois, uma célula precursora neuronal, 36, 40 minutos depois, ela já dividiu.
quanto que a célula nocaute leva 2 horas e meia praticamente para se dividir. Então, isso poderia justificar, talvez, um retardo do crescimento, do desenvolvimento neuronal no sistema nervoso desses bebês. Ok? Repito que são possibilidades. Tá bom? Então, na parte de, como o Márcio falou, de migração neuronal, de divisão neuronal, de neuronal precursor cells para outra precursor cells ou para um neurônio diferenciado. Então, há mesmo essa relação Zika vírus e microcefalia? Não sei. Mas as evidências, para mim, são bastante, e no mínimo, interessantes. E o que a gente tem feito no laboratório, afinal de contas, né? Então, a gente tem um time bem animado, como vocês podem ver. Isso aqui é uma foto às 3 horas da manhã. Por isso que eles estão nesse nível. Às vezes, precisamos fazer cinética viral, e esses experimentos, às vezes, duram 30, 40 horas sem parar. Então, a molecada leva até o travesseirinho para o laboratório e lá eles se divertem. A gente utiliza o WhatsApp para fazer bastante experimento também, porque ciência nunca tem hora, né? Às vezes, 3 da manhã você tem uma ideia, vai lá e começa a passar para os meninos. Esse é o meu grupo, pessoal fazendo experimento. Olha lá, bancadinha, travesseirinho, reunião com os outros docentes. Às vezes a gente vai para a bancada também. Então, o que a gente tem feito? A gente tem analisado as fêmeas de camundongos. Basicamente, a gente tem botado elas para cruzar e depois infectado com o Zika vírus. A gente tem feito tomografia computadorizada desses neonatos para tentar ter uma medição precisa do tamanho do crânio desses animais, né? Então, a gente tem em vários eixos, né? A gente não avalia somente crânio, a gente avalia caixa torácica, a gente avalia comprimento total, né? Para saber se as medidas desses animais batem com aquelas que os outros doutores falaram aqui, que, por exemplo, as crianças são menores não só no diâmetro craniano, mas também no tamanho como um todo, né? Isso aqui é uma cultura feita no laboratório também. C8B4 é uma linhagem de microglia, então isso aqui é um dado relativamente interessante. Então, o Zika vírus é capaz de infectar as células da microglia, que eu acho que vai ao encontro da hipótese que a gente está levantando até agora, tá? Então, isso aqui é partícula viral dentro da célula. Outra coisa que a gente tem avaliado é a taxa de apoptose e necrose de neurônios. Então, SHY é um neurônio humano, BV2 é uma microglia de camundongo e C8B4 é uma microglia de camundongo. E o que a gente tem observado, se vocês olharem aqui, está pequeno, mas o Zika vírus induz cerca de 28% de apoptose tardia em neurônios infectados em 48 horas. Obviamente, quando eu absorvo esse vírus com anticorpo anti-Zika, eu reduzo isso para 8%. Né? Então, mostrando que realmente há uma efetividade desses neurônios. Agora, uma coisa interessante que a gente tem observado é que nas células da microglia, aparentemente, eu tenho 9% de células com apoptose tardia. Quando eu uso o anticorpo anti-Zika, eu tenho um aumento para 18%. Isso é um dado extremamente relevante, que talvez aí esperamos que no futuro a gente consiga publicar com alguma relevância, porque isso mostra que talvez o Zika vírus utilize o anticorpo como se fosse um cavalo de Troia. Na verdade, ele usa o anticorpo para invadir a célula. Bom. A gente tem avaliado taxas de apoptose, taxas de necrose, autofagia, logicamente baseado no trabalho que eu havia comentado com vocês. Existem algumas moléculas importantes que a gente já tem observado, como o MID88, é uma molécula adaptadora da sinalização de Toll-like receptor 4. A gente sabe que os animais, assim como a paciente, conseguem fazer uma resposta importante de interferon gama. E aí a gente comparou a infecção por Zika, tanto intraperitoneal quanto intravenosa. A infecção intravenosa é muito mais robusta, no sentido de induzir uma resposta maior em relação a tanto CD4, que faz interferon gama, mas principalmente CD8, que faz interferon gama. Então, esse aqui é um resultado legal. 25%, 28% de linfócito CD8 que sintetiza interferon gama. Isso no camundongo C57 Black 6, que é um dos mais utilizados na pesquisa em imunologia. A gente avaliou uma série de outras moléculas, como a apresentação de antígeno, MHC, CD11B, PDL1, taxa de células positivas, aqui de novo para apoptose e para necrose. Aqui a infecção dos neurônios humanos, então, mostrando que, olha só, há um aumento significativo de 28% no controle para 77% de neurônios que morrem por apoptose 48 horas depois que o Zika vírus infecta
essas células, né? Então dá para entender bem porque alguns pacientes sucumbem, né, a uma encefalite importante causada pelo Zika vírus. Tá bom? São resultados não publicados ainda. Eu queria terminar então só dizer que as infecções sempre foram um problema para a história do mundo. O Zika vírus não é o primeiro, né? Então há documentários interessantíssimos aí para os internautas de plantão. Eu adoro ficar no YouTube vendo vídeo de viral outbreaks. Então tem Ebola, conta a história do Ebola fantasticamente, SARS, influenza, doenças não virais como malária, tuberculose, HIV, enfim. Eu não posso deixar de agradecer ao grupo que eu tenho participado, eu tenho tido a honra de compor esse grupo, que é a Rede Zika, com pesquisadores fantásticos, como o professor Paulo Zanotto, o Edson Durigon, Luiz Carlos, a Patrícia, o Amadou, do Senegal. Os meninos do Senegal vieram muito... foi fantástica a experiência deles terem vindo até São Paulo, ajudar a gente a estabelecer o diagnóstico, as PRNTs, a experiência que eles tiveram com Ebola não foi uma experiência simples, né? Então a carga que eles carregam de conhecimento nessa área é enorme. A gente aproveitou até para jogar um futebol junto. E esse é o meu laboratório, que na verdade é quem põe a mão na massa, eu só fico ali gerindo, digamos assim, eles que são a máquina do laboratório. Então, a Isabela é uma outra joinvilense, mestranda do laboratório, a Carolzinha, mestranda do laboratório, o Wesley é meu aluno de doutorado, a Nájila é minha aluna de doutorado, a Carla é minha aluna de doutorado, o Cristiano é meu aluno de doutorado e o Davi é meu pós-doc. Eu também estou à disposição para vocês, se vocês quiserem tirar dúvida, entrar em contato, e agradeço muito a atenção e o convite novamente.